A cidade considerada sagrada pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Por que ela é tão importante para judeus, cristãos e muçulmanos? Uma cidade que une história, religião, cultura. Nessa área hoje metropolitana, Jesus viveu seus primeiros e últimos momentos na Terra. O muro onde pessoas de todo o planeta vêm para orar. No Rede Sim pelo Mundo de hoje, a gente te apresenta a cidade de ouro, Jerusalém. Então, bora viajar! Uma das músicas mais famosas daqui diz que ela é toda de ouro. E o nosso primeiro impacto ao olhar essa cidade milenar aqui do alto é de que ela é muito mais valiosa que isso. Do alto do Monte das Oliveiras contemplamos a cidade que foi a capital do reino do famoso Davi. Para os judeus, muito antes disso, foi no alto do Monte Moriá, onde está a cúpula dourada, que o patriarca Abraão iria sacrificar o filho Isaque e dar uma das maiores provas de amor a Deus do Antigo Testamento. Foi nesse mesmo ponto que Salomão construiu o primeiro grande templo. Já os muçulmanos acreditam que aqui Maomé subiu aos céus. Para essas duas religiões, aqui é o centro do mundo, onde Deus começou todo o seu plano para a humanidade. E para os cristãos, além dos acontecimentos narrados no Velho Testamento, foi em Jerusalém que Jesus viveu seus últimos dias antes de ser traído e morto. Quantas vezes você já foi a Israel? 36 vezes eu já tive em Israel. Não todas as vezes a grande maioria acompanhando grupos, mas outras vezes a gente vai para reunião, enfim. Então, se você já foi 30 e tantas vezes para Israel, que Jerusalém ainda te impressiona? Impressiona e me emociona. Jerusalém tem uma energia que é inexplicável. Não é à toa que ela é o centro das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Eu falo que, gente, tudo aconteceu ali. Então você tem toda a base, o centro da religião hebraica, nós estamos falando aí do judaísmo. Você tem o cristianismo, toda a crucificação de Jesus, todo o processo de entrada de Jerusalém e a ressurreição de Jesus. E em Jerusalém, Maomé subiu aos céus também em Jerusalém. Então é uma religião que tem uma energia que é inexplicável. Eu acho que as pessoas têm que estar e viver. Então vamos começar a seguir os passos de Jesus por essa região. Vamos voltar no tempo e começar com um acontecimento narrado no capítulo 2 de Lucas. Por causa de uma lei da época, José e Maria precisaram sair de Nazaré e seguir para sua terra natal, Belém, onde havia um recadastramento da população. A cidade fica bem ao lado de Jerusalém, território palestino que faz parte da Cisjordânia. Lá encontramos a Basílica da Natividade, construída entre os anos 327 e 333, a mando de Helena, mãe do imperador Constantino. Atualmente pertence às igrejas católica, ortodoxa e armena. Segundo a tradição, a igreja foi erguida sobre a gruta onde Jesus nasceu. A multidão se aglomera para entrar na pequena caverna. Fiéis de diversas partes do mundo vêm prestar seus cultos aqui. A estrela de 14 pontas simboliza o local exato onde Jesus teria nascido. As 14 pontas simbolizam as gerações da genealogia de Cristo. Foram 14 gerações de Abraão a Davi, depois 14 de Davi ao cativeiro na Babilônia e depois mais 14 gerações até a chegada de Jesus. Dentro da gruta, hinos que remetem ao nascimento do menino que nasceu na manjedoura. Deixamos a igreja e continuamos em Belém. Fomos até o campo dos pastores. Nessas colinas estariam os homens que cuidavam de ovelhas e receberam a visita dos anjos para anunciar o nascimento de Jesus. E no alto da colina, uma igreja para relembrar os hinos angelicais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Uma experiência que faz a gente se lembrar do Natal.
E no próximo bloco, o lugar mais sagrado para os judeus. A única parede que sobrou do Templo de Salomão e que recebe fiéis do mundo inteiro para orar. Afinal, segundo a Bíblia, o próprio Deus prometeu estar com olhos e ouvidos atentos às orações vindas daqui. A gente volta já. Agora vamos retornar a Jerusalém, uma cidade em constante movimento. Seja no tradicional mercado dentro da Cidade Velha, até no moderno shopping de Mamila, com suas grifes de luxo. Você tem uma cidade do mundo que pode se orgulhar de permanecer de pé até hoje, é Jerusalém. Ao longo dos séculos, ela foi destruída 12 vezes, sitiada 20 e capturada em outras 50 oportunidades. Por isso é difícil saber exatamente onde as histórias narradas na Bíblia de fato aconteceram. Como, por exemplo, no que os judeus chamam de Túmulo de Davi. Aqui no Túmulo de Davi é uma sinagoga, né? Então a gente tem que entrar e colocar o quepá. Aqui os homens são separados das mulheres, as mulheres foram para outra parte e os homens vão por aqui. Vamos lá. Certamente não foi aqui que Davi foi sepultado, mas os judeus acreditam que neste sarcófago, encontrado em meio a escavações, podem estar os restos mortais do maior rei de Israel. Ninguém também nunca abriu para fazer um exame e tirar a prova. Uma pergunta constante é sobre a segurança por aqui. Dentro de Jerusalém, a polícia israelense está por toda a parte. E apesar de saber que estamos em uma área historicamente marcada por conflitos entre árabes e judeus, eu me senti muito seguro durante os dias em que estive por aqui. Israel tem, é claro, ele está num centro ali, um centro conturbado dessa briga histórica entre árabes e judeus por causa da Palestina, que a gente teria que bater um papo aqui de mais de uma hora para poder falar um pouquinho sobre isso. Mas independente disso, o país é muito seguro. Lembrando que a parte da população, mais de 30% da população de Israel é formada de árabes judeus. São árabes que vivem e são regularizados, têm passaporte israelense, mas vivem em Israel. Então, existe um litígio? Existe, mas a segurança é extrema. E também para caminhar, andar. Primeiro porque é um país super controlado. Cada cidadão em Israel, é muito comum as pessoas verem os jovens com um fuzil na mão, porque o serviço militar é obrigatório por 3 anos, enfim. Mas cada cidadão que está ali está protegendo o país dele. Então, essa segurança, e todos os habitantes de Israel, sendo que os que estão na ativa, os que estão na reserva, são protetores do país. Então, você não tem o índice de criminalidade, esse negócio de assalto, roubo e tal. Não é que não exista, mas o índice é baixíssimo, é muito baixo. Então, e também uma coisa que a gente tem que relatar, que é um problema que eles uma hora vão ter que resolver. Depois que se construiu os muros em algumas cidades de fronteira de Israel com os palestinos, o nível de segurança, porque a gente tinha no passado, tem muitos anos já que não existe mais atentado em Israel. Muitos anos que não se ouve falar nisso. Então, depois que se construiu os muros, isso praticamente foi a zero. Encontrei aqui em Jerusalém a Larissa, brasileira. O que você está fazendo, Larissa? Olá, pessoal. Eu estou viajando o mundo de bicicleta. Tem 3 anos. Eu já pedalei em 15 países, 30 mil quilômetros. Eu saí lá de Goiânia, Goiás. Peguei um voo para Portugal. Pedalei de Portugal até a Turquia. Depois eu peguei um voo para Israel. Eu fiz Israel, Palestina e Egito. Depois eu voltei para a Turquia num voo com a bicicleta. E fiz toda a Turquia pedalando. Agora é a minha segunda vez que estou aqui em Israel. E aqui eu estou contando a minha história de como é uma mulher viajando o mundo de bicicleta. Mas não só viajando no mundo de bicicleta, as experiências que eu tenho sobre coragem, determinação, acreditar em você mesmo e, claro, no universo ou no Deus que cuida da gente a cada momento. E caminhando pelo bairro judeu dentro das muralhas, chegamos ao lugar mais sagrado para o judaísmo,
o Muro Ocidental, chamado apenas por nós brasileiros de Muro das Lamentações. Esse local é tão sagrado para os judeus porque é a única parte que sobrou do templo construído por Salomão e reconstruído por Herodes. Para nós, os judeus, esse lugar é tão sagrado porque para nós é o lugar mais perto com o Santo dos Santos, o Espírito Santo de Deus. Pela nossa fé, Kodesh HaKodashim, em hebraico, está localizado aqui no Muro das Lamentações. Nós estamos do lado, esse Muro das Lamentações, esse muro ocidental, é o muro que fica mais perto para a entrada do templo. E o que aconteceu nesse muro? Esse muro é de que época? Esse muro tem várias épocas. Ele foi feito pelo início pelo rei Salomão, que já existia um pedaço aqui do rei Salomão, mas a maioria do muro foi construído pelo rei Herodes, que ele construiu uma muralha aqui, que essa muralha depois foi destruída pelos romanos, depois foi realmente reconstruído pelos os muçulmanos, depois ele foi outra vez destruído, depois ele foi outra vez reconstruído pelos os otomanos. Não tem como eu subir a rampa que leva, por exemplo, aonde está o antigo muro de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Não tem como não se emocionar quando você chega perto daquela região, que você vê a efervescência, você vê as pessoas, eu não consigo descrever, porque você tem o judeu com o cristão, com o muçulmano, tá todo mundo ali e Deus. E essa energia não dá para descrever, tem que viver Jerusalém. É muito impressionante, eu me emociono até hoje. E o Muro das Lamentações é um lugar sagrado. Você está vendo esse homem andando de costas ali? Porque eles acreditam que essa parede é sagrada, é a parede mais próxima dos santos, do antigo templo de Salomão e de Herodes. Então os judeus acreditam que o Espírito de Deus está aqui nessas paredes, por isso que muitos andam de costas, no sentido de não dar as costas para a presença de Deus. E a gente tem que colocar o quepá, porque aqui é um lugar sagrado para os judeus. Além de orar, muita gente coloca pequenos bilhetes com pedidos entre as pedras do muro. Isso tem um embasamento bíblico. No livro de 2 Crônicas, ao consagrar o templo, o rei Salomão pede para que Deus ouça as orações feitas ali, inclusive daqueles que vêm de longe por amor ao Deus de Israel. Pelo próprio texto bíblico, Deus responde ao pedido de Salomão, dizendo que os seus olhos e ouvidos estarão atentos às orações deste lugar. Então, como eu vim de muito longe, claro que eu aproveitei para fazer as minhas orações e colocar os meus pedidos no muro. E na próxima semana a gente continua em Jerusalém. Vamos seguir os passos de Jesus na Cidade Santa. Estivemos no jardim onde ele suou gotas de sangue. Percorremos a Via Dolorosa e vamos explicar a polêmica sobre o local onde o Filho de Deus foi sepultado. É na próxima semana, aqui no Rede Sim pelo Mundo.